Caminhando para o fim, meus irmãos, então a pergunta é: como orar no Espírito então? Paulo já havia mencionado o Espírito Santo várias vezes nessa carta. Siga comigo. Capítulo 1, de 13 a 14, ele diz que o Espírito Santo nos é dado como selo e como penhor da salvação. Então, todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo, que é dado por Deus, espírito de adoção, selo e garantia, penhor de que Deus vai completar a redenção. Está aí, Efésios 1, de 13 a 14. No verso 17, Paulo ora para que Deus, o Pai de Jesus Cristo, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito aqui é com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos conhecer a Deus. No capítulo 2, verso 18, o apóstolo Paulo disse que é pelo Espírito que temos acesso ao Pai, que foi um dos pontos que eu mencionei aqui. No capítulo 3, no verso 16, Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. E no capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim: esforcem-se por manter a unidade da igreja, a unidade do Espírito, aliás, no vínculo da paz. Ou seja, a vida cristã é uma vida no Espírito. O Espírito Santo está presente em todas as áreas da vida da igreja e da nossa. Agora, veja só, Paulo também deu várias ordens aos cristãos referentes ao Espírito Santo. Capítulo 4, verso 30, ele disse: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. No capítulo 5, verso 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. E no capítulo 6, verso 17, que é o versículo anterior a esse que nós estamos estudando, ele disse assim: tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, à luz de todas essas passagens na carta aos Efésios, onde Paulo fala do Espírito Santo, nós entendemos que para que nós possamos orar no Espírito Santo, primeiro nós temos que ser crentes. Se você não é crente, você não tem como orar no Espírito Santo. A oração no Espírito só pode ser feita por quem é crente, convertido, nascido de novo, que tem o Espírito de Deus como selo e penhor que habita nele, garantia da redenção. Esse é o primeiro ponto. Por definição, o crente tem o Espírito Santo. Portanto, só pode orar no Espírito quem for crente em Jesus Cristo. Quem não for, ele pode orar, mas não é a oração que Deus aceita. Tem muita gente que não tem o Espírito Santo, muita gente que não é crente em Jesus Cristo, mas é religioso, segue a sua religião, às vezes até mais do que o crente, não é? Ele tem os seus deveres, ele pratica lá os rituais da sua religião e daquilo que ele acredita, tem lá as suas místicas, as suas superstições e tudo mais. Ele dirige orações a entidades espirituais, dirige orações até a Deus e tudo mais, mas não é no Espírito, porque ele não tem o Espírito Santo. E o homem não regenerado, o não salvo, ele também é religioso, porque a religião faz parte da nossa natureza humana, regenerado ou não, com o Espírito Santo ou não, o homem é religioso. Mas Deus vai escutar apenas a oração do crente, porque, como diz o livro dos Salmos, até a oração do ímpio é abominação diante de Deus, é abominação diante de Deus, ele não escutará. Então, quer orar no Espírito Santo? Primeira coisa, você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo? Já renunciou a si mesmo e recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, se você quer orar no Espírito, você tem que se encher diariamente do Espírito Santo. Encher-se diariamente do Espírito Santo, como Paulo fala aqui em Efésios 5:18. Buscar a plenitude do Espírito todos os dias. Pedir que Ele encha sua vida, controle sua vida, guie sua vida, particularmente que Ele oriente você nas orações. Uma vez que você é crente, você já tem o Espírito Santo, mas agora você tem que pedir e querer que Ele então encha sua vida e controle as suas palavras, as suas disciplinas espirituais e particularmente a oração. Terceira coisa, se nós queremos orar no Espírito, nós temos de parar de entristecer o Espírito Santo. Ele habita em nós e ele se entristece. Veja aqui em 4:30,
Quando Paulo disse: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí em seguida ele dá uma listinha de coisas que entristecem o Espírito Santo. Muito pequena a lista, na verdade ela é muito maior, mas ele dá só uma amostra. Ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia. E o que é que ele está dizendo? Não entristeça o Espírito Santo. Como é que você entristece o Espírito Santo? Fazendo esse tipo de coisa aqui e muitas outras mais. Então, se nós queremos orar no Espírito, nós temos que estar com os pecados em dia. Eles têm que estar confessados, resolvidos. Precisamos estar reconciliados. Precisamos colocar a vida em ordem para conhecer essa liberdade extraordinária que é essa oração no Espírito Santo. Davi, no Salmo 66, verso 18, ele diz o seguinte: se eu no meu coração contemplar a vaidade, Deus não me ouvirá. Se no meu coração eu abrigar a vaidade, o orgulho ou qualquer outro pecado não resolvido, Deus não me ouvirá. Meus irmãos, o problema, eu preciso deixar claro aqui, o problema não são os nossos pecados, porque nós somos pecadores e você vai pecar. O problema são os pecados não resolvidos, os pecados não confessados, os pecados não tratados. Se nós abrigamos pecados ocultos, não arrependidos, endurecidos em nosso coração, o Senhor não vai ouvir. Isso entristece o Espírito de Deus, e com ele entristecido não há oração no Espírito. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero terminar com uma aplicação àqueles queridos que estão aqui e que não oram regularmente, apenas raramente ou quase nunca. Talvez seja você nessa noite, talvez você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu queria encorajar você hoje à noite a buscar a Deus para ter uma vida de oração no Espírito à luz de tudo que você ouviu. Você conta com a ajuda do Espírito de Deus, através da intercessão dele com gemidos inexprimíveis, de toda a assistência dele, da orientação, da iluminação. Então eu queria encorajar você a procurar uma vida de oração no Espírito. Além do Espírito, o Senhor Jesus intercede por você, ele é o mediador, é através dele que suas orações chegam à presença do Pai. Além disso, o próprio Pai deseja isso, ele deu a você o espírito de adoção, pelo qual você pode se dirigir a ele e chamá-lo de Pai. Não há razão nenhuma para que a sua vida de oração ela seja mínima ou até inexistente. Não há razão nenhuma para que você passe o dia todo sem buscar a Deus, sem orar a Deus, sem derramar seu coração diante de Deus, apenas se valendo daquelas orações formais, mecânicas, talvez até antes de uma refeição, se não tiver um amigo descrente por perto, é claro, ou de manhã quando você acorda, de noite quando você vai dormir. Talvez fosse o caso até de perguntar e indagar a respeito da sua conversão, Se você quer, então, ter uma vida de oração, você talvez devesse começar pedindo perdão a Deus pela falta de oração. Não tenha dúvida, não ter uma vida de oração é pecado. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, a vontade de Deus é que nós estejamos diante dele continuamente, constantemente, na dependência dele. Talvez você devesse começar pedindo perdão pela falta de oração. Em seguida, pede perdão pelos pecados que têm entristecido o Espírito Santo. Você sabe quais são, está na sua consciência. Faz um levantamento da sua vida honesto diante de Deus. Por que é que eu não gosto de orar? Por que é que eu não tiro tempo para orar? Por que é que eu não tenho essa vontade, esse espírito de oração, esse desejo de estar na presença de Deus? Em seguida, obedeça a cada impulso interior para orar que o Espírito Santo trouxer. Use cada ocasião do seu dia para isso. Nós temos tantas ocasiões no trânsito. Gente, como o trânsito de Goiânia dá oportunidade para a gente interceder pelos outros. Oh, Deus abençoe esse pecador miserável que acaba de me fechar aqui. Quantas oportunidades. Deus protege a vida desse motoboy. Olha a loucura, Senhor, que esse motoboy está fazendo. Protege a vida desse moço. Durante o dia nós temos dezenas e dezenas de oportunidades de fazer orações curtas, de buscar a Deus, não somente por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor.
Lembre-se daquilo que nós vimos, que é pela oração que a gente coloca a armadura de Deus, e a nossa luta é contra principados e potestades. Sem oração, nós não temos condição de fazer frente às tentações que estão diante de nós. A última coisa que eu queria dizer para você é que ore mesmo quando você não sinta vontade. Eu tinha dito a você que uma das coisas que o Espírito faz é despertar o nosso coração. Mas isso não significa sentir vontade. Às vezes a consciência que você tem de que você não está com vontade, mas que você deve orar, é o próprio Espírito Santo. Então não espere sentir vontade para orar. Faça o que o Espírito Santo disse que você tem que fazer. Ore. Quantas vezes eu me ajoelhei para orar, ou comecei a orar a Deus, e simplesmente não estava sentindo absolutamente nada. É como se estivesse falando de mim para mim. O céu parecia de bronze, os céus fechados, absolutamente nada. Você já deve ter sentido isso que eu estou dizendo. E insistindo na oração, algum tempo depois, o céu clareia, o céu se abre. É como se o próprio Senhor tivesse descido para ficar ali na nossa frente, na nossa presença. Então ore mesmo que você não sinta vontade, porque o Espírito Santo já disse que você tem que orar em todo tempo, em toda ocasião. E quando nós fizermos isso, nós então aprenderemos a orar no Espírito de Deus. Oh, queridos, que Deus conceda sobre nós a graça do seu Espírito Santo como o Espírito de súplica e de orações, para que essa seja uma igreja que ora, uma igreja que intercede, para que vocês possam desfrutar mais da presença do nosso Deus. Lembrando que isso que nós temos aqui é apenas um dos dias da semana. Amanhã você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para a facul, você vai voltar para o colégio, você vai voltar para a rotina da sua vida, você vai voltar para o dia a dia, e ainda assim, esse culto ele pode se estender para lá. Ainda assim, lá você pode sentir a presença de Deus, buscar a Deus, servi-lo em adoração, em súplica, em confissão, em intercessão por todos os santos, como a palavra de Deus nos desafia. Que isso seja verdade para todos nós. Oremos. Ó Deus, derrama sobre nós o espírito de oração e súplica. Ensina-nos a orar, Senhor. Dê que nós dependamos do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo nos oriente. Senhor, tira de nós tudo aquilo que o entristece e enche-nos da Sua presença maravilhosa, poderosa, tremenda. Pedimos, nosso Deus, que Teu povo seja um povo que ora. Oramos por aqueles que têm dificuldades, aqueles que se sentem inibidos, duvidosos, descrentes. Esteja com eles nessa noite, Senhor. Que eles possam contemplar na cruz do Calvário a chave para a entrada dos céus, e que mediante o sangue de Jesus tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo caminho que Ele já abriu para nós, através da sua carne e do seu sangue. Dá-nos graça e misericórdia, pedimos em nome de Jesus. Amém.